Olá, misteriosos! Esse é o segundo episódio do quadro que eu vou trazer aqui no meu canal toda semana, que é Arquivo Sobrenatural. E hoje eu trouxe uma coletânea de relatos sobrenaturais que aconteceram em hospitais de algumas pessoas que me seguem e me mandaram esses relatos. E se você tem algum relato sobrenatural para me contar e quer que eu traga aqui em vídeo, você pode mandar no meu e-mail que está aqui na descrição desse vídeo, que eu vou deixar aqui para vocês. E também, se vocês quiserem me acompanhar nas outras redes sociais, eu costumo fazer vídeos mais curtos nas outras redes, vídeos que eu não posto aqui, sobre mistérios, true crime, relatos também, relatos mais curtos que eu recebo. Podem me acompanhar porque também tá aqui na descrição desse vídeo, tanto o TikTok quanto o meu Instagram, que eu trago conteúdos menores, vídeos curtos, para vocês assistirem também por lá. Como vocês sabem, eu detesto enrolar na introdução, então vamos lá para o primeiro relato. Então, eu vou estar olhando para baixo porque eu escrevi tudo no celular, tá? Porque eu tô sem notebook e eu vou estar lendo para vocês aqui todos os relatos que eu separei para contar aqui hoje para vocês, tá bom? Então vamos começar. O primeiro relato. A voz no corredor da UTI. Quem mandou foi uma enfermeira chamada Luciana e ela preferiu não mostrar o rosto, mas autorizou falar o nome. Tudo bem, eu não mostro o rosto de ninguém aqui mesmo, então vamos começar. Oi, Kellen, eu trabalho há mais de 10 anos como enfermeira e já vi de tudo, sofrimento, milagres, recomeços, mas também coisas que até hoje eu não sei explicar. Bom, isso aconteceu há uns 6 anos, quando ainda fazia plantão noturno numa UTI. Era uma noite comum, tudo tranquilo, os pacientes estáveis, os monitores apitando baixo, aquela rotina que só quem trabalha à noite em hospital entende. O barulho do oxigênio, o som do ar-condicionado, o bip ritmado dos aparelhos. E aí, por volta das 3h30 da manhã, eu estava preenchendo umas fichas, quando eu ouvi alguém me chamar pelo nome. Foi uma voz assim masculina, calma, suave. Parecia um paciente pedindo ajuda. Eu levantei na hora. Achei que fosse o senhor do leito 8, que vivia acordando assustado. Fui direto lá, e ele estava dormindo profundamente, conectado ao respirador. Bom, eu fiquei parada alguns segundos tentando entender. A voz tinha vindo dali e eu tinha certeza. E aí eu ouvi de novo: Luciana, aqui. Só que agora vinha do corredor. Abri a porta devagar e o corredor estava vazio. Gente, eu estou me arrepiando só de contar esse relato. Só o reflexo da luz branca nas paredes. Aquele frio estranho da madrugada. Caminhei alguns passos e o som repetiu, mas dessa vez parecia vir de dentro da parede, sabe? Como se alguém do outro lado estivesse me chamando. Eu comecei a sentir o corpo arrepiar. Até eu tô arrepiando contando essa história. Fiz o que qualquer pessoa racional faria. Fui até o posto e chamei minha colega, a Sandra. Quando ela chegou, eu contei tudo, meio rindo de nervoso. Ela me olhou séria e perguntou: você estava no corredor da UTI antiga, né? E eu confirmei. E aí ela me contou que antes da reforma, aquele corredor dava acesso a uma sala que pegou fogo anos atrás. O enfermeiro ficou preso lá dentro, tentando tirar um paciente, e os dois morreram. Desde então, vários funcionários relatam ouvir vozes, passos e até gemidos vindo dali. Eu não sei se foi imaginação, até hoje, cansaço, ou o tal enfermeiro que ainda tenta pedir ajuda. Mas toda vez que o relógio marca 3h30 e o ar parece ficar mais frio, eu lembro daquela voz. E ainda hoje eu evito passar naquele corredor. Gente, eu, sinceramente, se eu trabalho no hospital e eu ouço alguém me chamando, é muito assim, né? E o pior é que tem muitos relatos assim sobrenaturais de hospitais, né? Porque ali eu acredito que muitas almas
não queriam partir e acabou assim, né, falecendo. Às vezes a pessoa ali lutando para viver e acabou falecendo porque não tinha jeito. E assim, é complicado, né? E essa história é sobre um enfermeiro ficou tentando tirar o paciente que, pois, pegou fogo, né? E aí os dois morreram. Então, assim, você imagina a carga, a energia pesada que tem nesse local, né? É sinistro. Então, vamos pro próximo relato. O Homem do Avental Azul. Quem mandou foi um técnico de enfermagem que preferiu não se identificar. Então, vamos chamá-lo de Carlos. Vamos lá. Kellen, nunca fui de acreditar em nada disso, mas o que eu vivi me fez mudar de ideia. Eu trabalhava num hospital público, pequeno, no interior. Um lugar antigo, com paredes descascadas e cheiros constantes de álcool. Naquela noite, eu estava de plantão, com mais 2 colegas. Fiquei responsável por repor material nos leitos, o que significa andar por corredores vazios e entrar em salas escuras. Quando cheguei na sala de curativos, percebi uma porta entreaberta, no final do corredor, coisa que não devia acontecer, porque aquele setor já estava fechado. Eu caminhei até lá, empurrei a porta e vi um homem de costas usando um avental azul claro, igual aos antigos do hospital. Pensei que fosse algum médico de outro turno e eu perguntei: "O senhor esqueceu algo aqui?" Ele virou o rosto de lado, mas sem mostrar o rosto inteiro, respondeu: "Tô só terminando." Falei que o setor ia ser trancado, que precisava sair. Ele assentiu, bem calmo. Fechei a porta e eu fui pegar a chave na portaria para trancar. Quando voltei, a sala estava vazia, nenhuma janela aberta, nenhuma saída pelos fundos. O mais estranho, em cima da bancada tinha uma máscara cirúrgica antiga, daquelas grossas de tecido. O hospital não usava esse modelo há décadas. Comentei com uma enfermeira mais velha e ela empalideceu na hora. Disse que aquele homem batia com a descrição de um cirurgião que morreu ali nos anos 80, durante um incêndio na mesma ala. Depois disso, às vezes, o sensor de presença da sala acendia sozinho, mesmo trancado. Eu não gosto de contar isso para os colegas novos, para não assustar, mas toda vez que passo por aquela porta, eu olho pro reflexo da janela, para ver se não tem ninguém atrás de mim de avental azul. Caramba, outro que morreu em incêndio, né? Gente, e hospital ainda por cima, onde carrega aquela energia ótima, né, que eu falo aqui pra vocês. Não, tem uma energia, assim, de cura, que tem certas pessoas que saem curadas, né, a gente não tem como negar isso, mas tem muita energia também de sofrimento e etc. Caramba, enfim, vamos para o próximo relato. O quarto 302. Quem mandou esse relato foi a Thaís, enfermeira, que autorizou usar o primeiro nome. Bom, vamos lá. Oi, Kellen. Eu trabalho num hospital particular há 14 anos. E o quarto 302 é conhecido entre a equipe. É normal durante o dia, mas à noite tudo muda. A primeira vez que eu percebi foi no plantão de domingo. A paciente do 302 era uma senhora em estado terminal. Estava calma, dormindo, e eu entrei para checar o soro. Assim que pisei lá dentro, senti o ar pesado, um frio diferente, e o monitor começou a falhar. Eu pensei que fosse problema no cabo. Troquei, e o bip voltou ao normal. Mas quando virei para sair, ouvi um sussurro bem no meu ouvido. Obrigada, filha. Gelei. Olhei para o paciente. Dormia profundamente. Ninguém mais no quarto. Dias depois, essa senhora veio a falecer. Até aí, nada demais. Só que desde então, o botão de chamada do 302 toca sozinho. Sempre por volta das 3h10.
Uma vez, o técnico foi atender. Abriu a porta e sentiu um perfume forte de lavanda, o mesmo perfume que a paciente usava. Teve um outro episódio, uma enfermeira novata, sem saber da história, entrou para tocar os lençóis e saiu pálida, dizendo que uma mulher de cabelos brancos pediu água e o quarto estava vazio. O hospital já trocou o sistema de campainha, a fiação, até o número do quarto. Hoje é o 304, mas quem trabalha ali há muito tempo ainda o chama de 302, porque quem entra lá sente que alguém ainda espera ser cuidada. Então, gente, eu acredito que essa senhora aí, né, em questão que faleceu, ela ainda não se deu conta que ela faleceu, sabe? Tipo, tem muito isso no espiritismo, né? As pessoas falam que quem é dessa religião, né, que tem gente que não se dá conta que morreu. Então a pessoa fica ainda presa no físico, né, na Terra, que não foi ainda para o outro plano, né, como se diz, para outra dimensão. Então é por isso que fica chamando, sabe? Eu acho que é aquele costume que ela leva ali e ela não se dá conta que morreu, né? Nossa, é assustador, gente. Eu tenho medo disso, né? Tem gente que não, que é enfrentando uma boa, mas eu tenho bastante medo disso aí. Vamos lá, vamos para o relato 4. O zelador e a ala desativada. Quem mandou foi um senhor chamado Seu Raul. E ele é aposentado que quis se identificar e contou um relato por mensagem de voz. E o relato era assim. Eu transformei ele em texto e vou trazer aqui para vocês. Oi, Kellen. Eu fui zelador de hospital por quase 30 anos. E olha, tem coisa que nem os médicos explicam. No hospital onde eu trabalhava, tinha uma ala desativada desde os anos 90. A estrutura era antiga, teto baixo, cheiro de mofo e as janelas sempre fechadas. Eu ficava responsável pela ronda da noite e passava por ali para conferir se as luzes estavam apagadas. Uma noite, mais ou menos 1h30 da manhã, eu ouvi um barulho metálico, como se alguém arrastasse uma maca. Fui olhar. A ala estava escura, mas lá no fundo tinha uma luz fraca piscando. Parecia a lâmpada de emergência. Conforme fui chegando perto, vi uma mulher de uniforme branco antigo, com o cabelo preso e postura rígida. Ela empurrava uma maca. Eu perguntei se precisava de ajuda, e ela não respondeu, só continuou andando e virou numa esquina. Fui atrás e não tinha mais ninguém, só a maca parada no meio do corredor, velha, enferrujada, com marcas de poeiras recentes. Como se alguém realmente tivesse empurrado agora. Depois disso, eu comecei a notar que toda vez que algum paciente morria, o sistema de energia da ala velha dava uma piscada, como se ela ainda sentisse a passagem das almas. Entende? Eu me aposentei, mas até hoje sonho com aquele corredor. No sonho, ouço o som da maca sendo empurrada e uma voz dizendo: "Tem mais um para levar." Pode parecer invenção, mas quem trabalha em hospital sabe. Tem coisas que ficam ali, mesmo depois que o corpo vai embora. Gente, esse foi o último relato e também me fez lembrar o penúltimo que a gente contou, né? Que parece que é uma coisa que se repete. O espírito das pessoas que morrem parece que fica ali no hospital, preso, né? Mesmo depois que as pessoas falecem, etc. Então, assim, é um clima bem intenso, né? Quem trabalha nessa área. E é isso. Esses foram os relatos de hoje. E se você tiver algum relato para me enviar e quer que eu fale, que eu conte aqui, é só enviar para o meu e-mail, tá? Que está na descrição. Não deixa de curtir esse vídeo, compartilhar para aquela pessoa que ama relatos sobrenaturais e se inscrever no meu canal, porque meu canal tá bem no comecinho e é muito importante cada inscrição de vocês aqui. Bom, gente, é isso. Muito obrigada por ter ficado até o final e até o próximo vídeo. Eu volto aqui com mais relatos. Até lá. Tchau, tchau.